E seguindo na Copa do Brasil, também empate para Atlético Goianiense e Vasco. O time da casa saiu cedo, abriu o placar rapidinho, só que viu Verratti no segundo tempo empatar a partida. No jogo passado com o Bahia pelo Brasileirão, o Atlético Goianiense tomou o gol de empate no finalzinho, depois de perder inúmeras chances de gol, e teve 3 jogadores expulsos. A revolta foi geral e o juiz teve que sair de campo escoltado pela polícia. Para que cenas como essas não se repetissem, a segurança foi reforçada desta vez. Mas foi só a bola rolar que a semelhança não foi mera coincidência. Parecia até cena de filme repetido. Emiliano Rodrigues recebeu o passe de Luiz Fernando e bateu forte no alto. 1-0 Dragão. A pressão atleticana no Macioli aumentava a cada minuto. Paulo Henrique evitou o gol do Atlético quase em cima da linha, após um lindo toque de Shailon por cima de Léo Jardim. Uma cena que se repetiu no lance seguinte. Parecia até replay. Só que quem evitou o gol de Shailon desta vez foi Rojas. E a pressão rubro-negra continuou forte no segundo tempo. Alejo chutou de fora da área e deu trabalho para o goleiro vascaíno. O Vasco esboçou uma reação nesse chute por cobertura de Paulo Henrique. Mas as melhores chances continuavam sendo do Dragão. Olha só o gol que Shailon perdeu de frente para o Léo Jardim. Conhece bem aquela frase, né? Antiga até. Quem não faz, leva. E foi o que aconteceu de novo com o Atlético. A exemplo do jogo passado com o Bahia, o time foi castigado no finalzinho do jogo. Lucas Piton meteu na área e Verratti fez um golaço de voleio. 1-1. No lance seguinte, o artilheiro vascaíno foi derrubado por Maguinho. E foi armada a confusão, com jogadores dos dois lados partindo para cima da arbitragem. O replay mostrou uma joelhada de Maguinho no rosto de Verratti. O árbitro Rafael Rodrigo Klein foi até o VAR e, depois de rever o lance, expulsou o jogador do Atlético, que viveu mais um final melancólico no estádio Antônio Ascioli, após dominar o jogo. 1-1 foi o placar final. Um gol que chega aos 42 minutos do segundo tempo, após um grande sufoco o jogo inteiro. Para os vascaínos, é um empate com sabor de vitória. A gente lutou muito, né? Então, a gente sabia que se a gente não conseguisse jogar, se o nosso jogo não encaixasse, a gente tinha que lutar muito, né? Defender muito bem, mais uma vez a gente defendeu muito bem. A gente foi muito pressionado na nossa área, a gente defendeu bolas embaixo do gol. Para o treinador atleticano, restou lamentar os gols perdidos e a chance desperdiçada de sair de campo com a classificação encaminhada. O gesto técnico na hora de você fazer o gol acabou sendo determinante, né? Não é simplesmente você querer fazer o gol, você tem que ter a qualidade necessária para finalizar bem a jogada, né? No jogo lá do Antônio Ascioli, em Goiânia, para esse empate em 1-1 de Atlético Goianiense e Vasco. Mansur e Alex já estão aqui para analisar, mas acho que saiu melhor do que a encomenda para o Vasco pelo jogo pobre que o Vasco fez hoje lá em Goiânia, principalmente no primeiro tempo. Olha, o placar de 1-0 foi muito enganoso, porque o Atlético criou inúmeras oportunidades para fazer um placar bem mais elástico, né, Mansur? Primeiro tempo de 11 finalizações contra 2. De um Vasco que não conseguia construir e principalmente não conseguia ter um mínimo de agressividade quando perdia a bola. Então o Vasco era engolido por um Atlético Goianiense. Muito passivo, olha o espaço. Muito espaço, muita passividade sem bola. Os volantes muito sobrecarregados, como não ficavam. E aí, gente, não é personalizar o debate em um jogador, mas o fato é que o Coutinho é um jogador de muita qualidade técnica, mas o Vasco, aquilo que a gente alertava antes, o Vasco tinha tido uma evolução com base no meio-campo mais sólido, com jogadores pelo lado que trabalhavam muito. O Vasco, nos 2 últimos jogos, sofreu mais de 40 finalizações. Acho que esse número ele é importante. Não significa que o Coutinho não possa jogar no Vasco. Óbvio que pode, ele é um jogador de muito talento. O Vasco vai precisar se estruturar para não se expor tanto e não expor os volantes de uma maneira tão forte quanto aconteceu hoje. O primeiro tempo do Vasco foi terrível. O segundo tempo, o Rafael Paiva começa a fazer algumas mudanças. Primeiro ele coloca o Payet no lugar do David. Primeiro tenta o David quase como um segundo atacante, mais junto do Verratti. Depois ele coloca o Payet.
o Paê entra pelo lado esquerdo, o Coutinho fica pelo centro, o Adson pela direita, o Verratti por dentro. O Vasco acaba se expondo ainda mais, né? Fica com menos capacidade de retomar a bola rapidamente, embora tenha ganho um jogador a mais de qualidade técnica. E, obviamente, com bola, o Paê vai sempre acertar a maioria das jogadas. Não chega a ser um Vasco que ganha tanto volume porque não recuperava tanto as bolas. O Rafael Paiva, aos poucos, vai começando a colocar em campo, aí de novo o lance da expulsão que o PC já falou, o Rafael Paiva começa a colocar as cartadas que ele tem de maior qualidade técnica. Coloca o Souza, coloca o Alex Teixeira, mas o fato é que o Vasco consegue um empate no que ele tem de melhor conexão entre os jogadores, que é cruzamento do Piton para o Verratti finalizar. Essa é a jogada mais mortal do Vasco, né? Agora, você achou que a perda de poder de marcação, de organização do Vasco, se dá muito pela troca do Coutinho, porque ali normalmente eu jogava JP, né? Praxedes. Você acha que diminui tanto assim? Não foi mais uma questão desse jogo pontualmente, na questão da organização? Porque o jogo passado foi um jogo muito condicionado, né? Isso, não tem condição de avaliar. Muito ruim lá em Chapecó, muita chuva. Mas será que não tenha sido talvez uma questão pontual? Porque só o Coutinho por um jogador... Mas muda a distribuição dos jogadores. Uma mudança, mas muda um pouco a distribuição dos jogadores em campo. Antes você tinha um tripé de meias, que conseguia proteger melhor o centro. Hoje, por vezes, você tem o Coutinho um pouco mais liberado à frente. Até pela característica dele, para que ele não precise cumprir toda essa porção de campo. Eu acho que a gente vai precisar esperar os próximos jogos. Não dá também para a gente se apegar a uma narrativa de que com o Coutinho o time vai marcar menos e apontar que E aí, a partir do resultado do jogo, sem observar o campo, tentar confirmar essa narrativa a partir do resultado. Mas o primeiro tempo de hoje foi um pouco assustador no sentido de quanto o Vasco ficou fragilizado e o início do segundo tempo também com o Paê junto com ele também. Aos poucos o Vasco, com a entrada do Souza, do Alex Teixeira, para alguns minutos de jogo, talvez pesou um pouco a capacidade deles de dar um pouco mais de qualidade técnica, o Vasco ficou um pouco com a bola e conseguiu construir o gol do empate. Não imagino também essa formação que terminou o jogo iniciando uma partida para competir 60, 70 minutos no jogo. A gente já precisa ver como o Rafael Paiva vai administrar esses jogadores que ele ganhou a partir de agora. Naturalmente, o Coutinho vai precisar de tempo. Eu lembro de quando eu voltei do Catar, igual ele, fiquei de férias, aí eu voltei para o Inter, estava até bem fisicamente, porque a gente treina, só que a sequência de jogos, você vê alguns movimentos dele ainda naturalmente pesados, mais sujos, que agora é o tempo de retomada. Mas eu acredito, a sua indagação, ela faz sentido, Felipe, porque não foi somente ali. Porque realmente o Atlético ele conseguiu ter movimentos por outros setores. Todos os setores praticamente da defesa do Vasco. Então foi muito mérito realmente do Atlético. Ele colocou uma intensidade de jogo na sua forma de jogar que realmente só faltou a eficiência, a eficácia de fazer os gols para poder tirar um pouco mais de proveito. Poderia ter levado uma vantagem muito melhor para o jogo da volta, né? O empate agora complica para o Atlético. O Vasco vai jogar em casa. Deve ter sido o melhor jogo do Atlético, acho que desde a volta do Mancini. E eu ia dizer ao contrário, né? Porque foi para mim o pior jogo do Vasco sob o comando do Rafael Paiva, né? Porque o Vasco estava mostrando uma organização bem interessante nos últimos jogos e hoje realmente não foi legal. Só mostrar um lance aqui. Essa aqui, você que jogou lá, Alex, vê se dá para entender o que o Léo Jardim tentou fazer ali num tiro de meta, uma saída de jogo. Não sei se estava bem ensaiado, se foi mal executado. Olha só, o passe ali totalmente marcado, uma bola recuada, numa fogueira danada, a bola quicando. Aí ela veio quicando, Aí, ó, e olha que o gramado lá é espetacular, Pois é. O Léo Jardim dá um chutão por sorte. E não é acostumado a dar susto, né, o Léo Jardim? Só que essa bola, Felipe, ali tem um erro técnico, se for ver, que normalmente quando ela vem quicando, você bate de chapa, porque aumenta o pé. Ali ele vem bater de pé, né? Aí depende do ponto de vista, né, Mansur? Pode ser que essa sorte, né, acabou tá ajudando bem também. Vamos ao intervalo aqui no Troca de Passes. Já voltamos para mostrar o jogo lá de Maceió, o empate por 2-2 entre Atlético e CRB. E em Curitiba, o Atlético Paranaense bateu o Bragantino 2-0. Mostramos já. Tá aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias aí do Vasco da Gama. O Vasco que conseguiu empatar no jogo de ontem, que ele não jogou bem. E no finalzinho conseguiu um empate importantíssimo aí para poder avançar na próxima fase, no próximo jogo em São Januário, na próxima terça-feira. Vamos ficar atentos aí e dar muita força ao Vasco da Gama que ele consiga passar pelo Dragão aí. É isso então. Se você ficou no vídeo até aqui, não esqueça de deixar like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Tamo junto, um grande abraço. Fui.